Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Hoje vamos dar início à história do profeta Sofonias. Sofonias foi um profeta de Deus, também surgiu num tempo de calamidade em Israel. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Sofonia é um dos livros proféticos da Bíblia Sagrada, possui apenas 3 capítulos. E o profeta Sofonias, um menino que Deus escolheu para levar a mensagem para o povo de Israel. Naqueles dias em que o povo andava como se carregasse peso demais nas costas, nas ruas estreitas de Judá, nasceu um menino chamado Sofonias, filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Ezequias. Sim, aquele rei que havia enfrentado tempos difíceis. Sua árvore genealógica já dizia muito sobre isso. Não era qualquer nome na multidão. Havia, na realidade, sangue real correndo em suas veias. Mas isso não lhe garantia palácios e nem conforto. Pelo contrário, nascia em tempo apertado em que a fé era deixada de lado como objeto velho e esquecido no canto da casa. O rei Josias ainda era jovem quando começou a governar. Um garoto tentando achar o seu lugar num trono pesado, enquanto o povo vivia mergulhado em práticas que Deus nunca aprovou. A idolatria era como erva daninha, crescia em todo canto. Altares pagãos ocupavam lugares que deveriam ser santos. A injustiça era comum como pão sobre a mesa. E no meio disso tudo, Sofonias crescia, ouvia mais do que falava, observava mais do que participava. Era como seus olhos já enxergassem o que o povo preferia ignorar. É aqui que começamos a história de Sofonia. Enquanto os adultos seguiam com a vida, fechando negócios desonestos, explorando os pobres, rindo da ideia de que Deus suportava, Sofonias sentia um incômodo crescendo por dentro, uma agitação que não passava, como algo dentro dele já tivesse sendo preparado. Não havia ainda palavras e nem visões, mas o peso da responsabilidade começava a sussurrar nos ouvidos do menino. Foi assim, entre becos sujos e palácios sujos por dentro, que o profeta Sofonias começou a entender que a sua voz teria que quebrar o silêncio, mas não seria fácil. Aquilo que ele carregava não era para agradar ou confortar, mas era uma alerta, um grito ao alto, porque enquanto ele crescia, o caos em seu redor crescia junto, e em breve o chamado viria com força. Não foi num sonho estranho e nem numa visão cheia de luz que o profeta Sofonias
entendeu o que teria que fazer. O chamado chegou diferente. Sentiu como um aperto no peito, um vento que sopra no rosto. Quando ninguém mais sente, era como se as ruas falassem e os muros gritassem, que os olhos das pessoas carregassem um tipo de tristeza misturada com arrogância que ele não conseguia ignorar. Tudo ao redor parecia estar fora de lugar. Os comerciantes mentiam no peso das balanças. Os líderes que deveriam dar exemplos usavam os seus cargos para tirarem vantagem. Gentes ricas construíam casas enormes com o dinheiro tirado dos pobres. E o povo já nem lembrava direito o que significava andar com Deus. Diziam que Deus estava longe, que não se importava com isso, que tanto fazia, como se Deus fosse um velho cansado, sem força para fazer nada. Essas palavras machucavam o coração do profeta mais do que pedras. E foi no meio deste barulho todo, no silêncio de um pecado e outro, que Sofonia ouviu a voz que não se ouve com os ouvidos, mas com o espírito, um chamado claro, direto, impossível de ser ignorado. Não era sobre ele, não era sobre a sua própria linhagem, era sobre o que estava por vir. Ele sabia que não era fácil. Ninguém gosta de ouvir verdades duras, ainda mais quando estas verdades derrubam o orgulho. Mas o tempo de ficar quieto tinha acabado. Era hora de falar, mesmo que fosse como jogar pedra em paredes. O profeta Sofonias se levantou como quem vai contra o vento. Era hora de pregar. Forte, sem rodeio, um aviso que era mais do que palavras, como uma sirene tocando antes de um terremoto. Porque o que ele precisava anunciar era grande demais para ser ignorado. E mal ele tinha começado, já sabia, não seria apenas Judá que teria que escutar. Quando Sofonias começou a falar, não teve voz tremida, nem palavras enroladas. Ele foi direto, sem passar pano. Ninguém escapava, não importava se era gente comum na cidade ou príncipe em palácios. Todos estavam na mira da sua mensagem. Ele olhava nos olhos das pessoas e dizia o que ninguém queria escutar. Era como se Deus tivesse colocado brasas na sua boca. Cada palavra queimava. Ele falava de corrupção com nojo no rosto. Apontava para juízes que torcia a justiça com a mesma facilidade de que se dobra um pano. Chamava os sacerdotes de enganadores, gente que se dizia santas, mas vendiam religião como se vendesse produto no mercado. Os profetas então eram chamados de fingidos.
homens vazios, cheios de palavras bonitas, mas sem verdade no coração. O povo se acostumou tanto com o erro que achava normal. Mentira virava piada. Roubos virava esperteza e idolatria era moda. Tinha gente que jurava no nome de Deus num dia e no outro fazia oferenda para outros deuses como se nada tivesse acontecido. E quando alguém ia alertá-lo, riam. Deus não vai fazer nada, nem bem e nem mal. Ele está calado demais para se importar. Era esse tipo de zombaria que doía no coração do profeta Sofonias. Como se Deus fosse uma estátua imóvel, indiferente. Mas eles sabiam que os silêncios de Deus nunca foi sinal de esquecimento. Era só um intervalo antes da resposta. Sofonia andava pela cidade como um relâmpago. Cada palavra era como um trovão. Ele avisava: um dia chegaria, e quando chegasse, seria como um incêndio que não escolhe o que queimar. Não teria esconderijo, não haveria muralha que aguentasse, e não era só Judá que precisava ouvir isso, porque o que viria pela frente ia atravessar fronteiras, rasgar mapas e alcançar povos que nem sabiam o que os esperavam. Silêncio diante do Senhor Deus. Ele gritou um dia no meio da praça. Quem passava parou. Teve criança que agarrou a barra da saia da mãe, assustada com o tom. Era como se até o vento tivesse parado para escutar. O profeta Sofonias não falava mais de algo distante. Agora ele trazia o juízo para perto, como quem anuncia uma tempestade já pelo telhado. O tal dia do Senhor, como o povo tratava como história de velho. Ele dizia que estava batendo a porta e não vinha com festa. O que ele descrevia não era simbólico, era real. Casa seria abandonada, ruas ficariam vazias e os gritos de alegria virariam gemidos. O ouro iria virar pó. E aquelas pessoas que se achavam intocáveis, cercadas de riquezas e de orgulhos, iriam ser arrancadas do conforto, como se fossem folhas secas levadas pelo vento. Ele falava de animais desaparecendo e cidades em silêncios, como se a vida estivesse sumido de repente. As imagens que ele usava entravam na mente e não saíam mais. Era como se pintasse uma cena inteira com palavras, céus escuros cheios de fumaças e passos apressados de quem tenta fugir e não tem mais para onde correr. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. As profecias do profeta Abacuque e o alerta dele sobre Judá foi uma coisa que tirou o chão debaixo dos pés dos habitantes daquele lugar, que andava acomodados sem acreditar mais na justiça de Deus
e não temiam ao seu juízo. O profeta Sofonias chegou alertando como voz de trovão para que todos captassem na sua mente e na sua consciência de que Deus ia agir. A corrupção, a degradação moral e a injustiça e a incredulidade daquele povo. E o dia chegou. Portanto, os dias em que o profeta Sofonias anunciou sobre aquele povo, as suas palavras ecoam até hoje na nossa geração. Temos que guardar estas profecias e temos que ficar em alerta, porque a justiça de Deus vai vir para corrigir a injustiça do homem. Abra o seu coração, pense, reflita nesta profecia, procure a Jesus Cristo enquanto se pode achar. Essa é a única solução de você se livrar do dia do Senhor. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!